Olá, tudo bem? Bom que você está aqui conosco assistindo esse vídeo. Lembrando que esse aqui é um canal, o canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, você pode marcar e se inscrever, aperta no sininho, toda vez que tiver um novo vídeo você recebe notificação automática e nos ajude a divulgar esses vídeos. Sempre a gente traz assuntos atualizados, falando principalmente embasados na Bíblia, que é a palavra de Deus. Hoje o que a gente quer conversar é sobre o Deus desconhecido. Você deve estar observando essa paisagem atrás de mim. Isso aqui é uma parte de São Paulo. São Paulo é uma metrópole. São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes. E tudo aqui é no superlativo. Tudo aqui é grande. São milhões de carros, são milhões de habitações, são milhões de tecnologias, são milhões de desafios, mas são milhões de problemas. E baseado nisso, é que a gente precisa entender um pouco de como que nós podemos trazer para a realidade de tanta gente uma visão mais aprimorada de Deus. Há um momento em que o apóstolo Paulo ele está numa metrópole chamada Atenas. E lá em Atenas ele vai visitar e ele é convidado para poder participar de uma conversa com todos os especialistas, com todas as mentes de inteligência daquela época. E ele vai no Aerópago. E quando ele chega no Aerópago, ele vai direto a um ponto que eles queriam saber dele, por que ele estava fazendo uma abordagem ao povo, falando de um Deus que eles ainda não conheciam. E aí ele vai e apresenta para eles ao que eles já tinham deixado registrado. E eles tinham um local separado, onde eles escreveram assim, ao Deus desconhecido. E lá eles diziam que conheciam diversos deuses, colocavam, cada um deles fazia os seus altares, mas ao Deus desconhecido apenas havia um altar com esta inscrição. Então o apóstolo Paulo ele começa falando para eles, olha, eu quero te apresentar esse Deus. E quando a gente chega numa metrópole, como ele estava também em Atenas, como nós estamos aqui em São Paulo, as pessoas desses lugares, com toda a luta, com toda a pesquisa, com todo o desenvolvimento, eles estão abertos a ouvir e saber de coisas novas. E levar isso ao conhecimento das pessoas começa sempre pelo desafio. Como é que podemos desafiar São Paulo a conhecer o Deus desconhecido? Como é que nós podemos desafiar Nova York? Como é que nós podemos desafiar Londres? Como é que nós podemos desafiar Pequim? Como é que nós podemos desafiar o mundo a conhecer o Deus desconhecido? A primeira coisa que o apóstolo Paulo descreve para eles, olha, não vai ser como vocês fizeram para os deuses que vocês então entendem e que conhecem. Dar formas a eles. Seja através da pedra, seja através da madeira, seja através do barro, seja através do que for. O Deus que eu quero apresentar para vocês não é um Deus de forma, mas ele é um Deus espiritual. Mas que através das suas obras, ele já se faz entender. Então quando a gente olha a natureza, quando a gente olha os seres, quando a gente olha os animais, nós entendemos que Deus já se fez apresentar através daquilo que ele criou, e nós mesmos, seres humanos. E mais ainda, ele vem e nos traz a possibilidade de entender como que esse Deus opera, como é que esse Deus manifesta. E quando nós percebemos que pessoas, homens e mulheres que creram e têm a visão clara desse Deus, eles conseguiram ter a intimidade de conversar com esse Deus. Um Deus que através da fé de homens e mulheres, ele move o tempo, ele para o tempo, ele cura enfermos, ele liberta cativos, ele consola corações, mas acima de tudo, ele se apresenta como um Deus que é amor. E a prova disso é o próprio Deus Jesus Cristo, quando ele traz para nós a visão clara, específica de Deus. Jesus, o Deus encarnado, ele nos mostra o quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus ama essa cidade, o quanto que Deus quer transformar a vida dessas pessoas e fazer com que um Deus desconhecido seja conhecido na vida dessas pessoas, na sua vida, na minha vida. Só há uma experiência e um caminho eficaz para alcançar, é a gente permitir conhecer a fé. Por isso que a Bíblia fala, Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é pela estrutura, não é pela robustez dos prédios, não é pela fortaleza material, não é pelo recurso financeiro, mas é acreditar, é ter fé que Deus, o Criador de todas essas coisas, ele acima de tudo tem uma particularidade de experiência a desenvolver com cada um de nós. Que Deus possa ser conhecido por São Paulo, mas possa ser conhecido por você e a gente possa mudar a nossa realidade.
Como aprofundar nisso? Quando conhecer mais Deus? Deus se revelou a nós, a humanidade, muito mais claramente através da Bíblia, que é a sua palavra. Leia a Bíblia e você vai ter um encontro pessoal com Deus. Um forte abraço.